Pois aí eu findo a gravação. Vamos só esperar. Então tá. Bom dia a todos e a todas. Então, hoje eu vou dar continuidade ao estudo do texto do Paulo Freire, A Importância do Ato de Ler. Algumas pessoas já tinham me inquirido, já está no YouTube, tá? A primeira parte da aula passada, e estamos gravando depois. Em geral, eu coloco na terça ou na quarta-feira, porque quem coloca para mim é meu filho, na verdade. Eu ainda vou aprender isso, mas uma coisa de cada vez, tá? Eu me lembro que com vocês, porque eu também ministro aulas na turma de inglês, que é a turma seguinte de vocês, e o Raul estava junto comigo, tá? Com a turma de inglês, eu comecei eu estabeleci uma primeira orientação acerca do estudo, ou acerca da perspectiva do prefixo re. E vocês devem ter percebido que nesse texto do Paulo Freire é muito utilizado, tá? Vocês viram isso. Por exemplo, eu marquei aqui que eu parei com vocês nesse ponto. Na página 10, quem está com o texto em mãos, por favor, me acompanhe. Está escrito o seguinte, dentre outras coisas, tá? No esforço de retomar a infância distante, a que já me referi, buscando a compreensão do meu ato de ler o mundo particular em que me movia, permitam-me repetir, recrio, revivo no texto que escrevo a experiência vivida no momento em que ainda não lia a palavra. Então, vejam, o uso do prefixo re, em geral, vamos pensar vulgarmente, tá? Estou pensando no vulgo, tá? Tem a ideia de repetição, tem a ideia de refazimento, retomada, mas só numa perspectiva, por vezes, muito maquinal, tipo na frase, repita a tarefa. Então, o re, muitas das vezes, é tomado como um esforço maquinal e que vai sendo reproduzido sem crítica, sem qualquer movimento que o renove. Tá? Então, para a turma de inglês, eu tinha usado um texto do Deleuze para trabalhar com a perspectiva do re. Mas, assim, é um exercício que eu faço constantemente. Eu ouço também as aulas do YouTube e vejo algumas questões que eu sinto em que eu estava em dúvida acerca daquilo e que talvez eu poderia explicar sob outro viés, sob outra perspectiva. Então, esse é um exercício. O exercício da dúvida é o que move não só o pesquisador, mas o professor, tá? Porque eu não acredito num professor que não seja um pesquisador. Aqui não estou querendo dizer que todo professor precisa ser um mestre, um doutor. Mas tem que ser um sujeito que reveja as suas práticas, que reveja a sua bibliografia, que reveja o seu cotidiano. É nesse sentido que eu penso um professor pesquisador. Agora, quem quiser também ser doutor, mestre, também vale. Então, eu revejo as aulas porque elas são uma experiência em que eu me vejo em algumas situações um tanto quanto em dúvida sobre como eu abordei aquele tema. E revendo aquela questão, o Raul, eu fiquei pensando, eu já tinha indiciado para você o texto do Derrida, ainda que estivesse falando do Deleuze. E aí eu fui para o Derrida. O texto do Derrida, eu não sei se alguns de vocês já se depararam com o Jacques Derrida, tá? Não é um autor que, em geral, pelo menos eu não trato na graduação, os textos dele são mais adequados para outros níveis, tá? Jacques Derrida, o nome está aí para vocês fazerem uma busca, mesmo que seja para saber quem foi ele. E o texto que eu vou fazer referência hoje chama-se A Voz e o Fenômeno. Isso, e o Fenômeno. Tá? Esse texto, ele tem por subtítulo a Introdução ao Problema do Signo na Fenomenologia de Husserl. Husserl foi um pensador de ascendência, ele escreveu em alemão, eu nunca lembro, eu acho que ele era austríaco,
tá? Ele não era alemão, mas escrevia em alemão. E que ele discutiu, no começo do século XX, a consubstanciação dos fenômenos, das coisas do mundo, por via da linguagem. Por exemplo, as coisas só existem no nosso mundo porque elas são nominadas. Aquilo que eu não consigo nominar é como se não existisse nesse universo comunicacional que nós temos. Então, às vezes, nós não conseguimos nominar determinadas coisas com uma única palavra, então nós, vamos dizer assim, compomos neologismos, nós compomos expressões que usam partes de alguma coisa que já existe e que dá uma ideia metafórica ou alegórica daquilo que queremos dizer. Então, basicamente, isso é muito primário que eu estou falando. Depois, quem de vocês se interessar pode ir para o Husserl. Quer dizer, as coisas só existem no mundo porque nós a nominamos e quando nós a nominamos. Aquilo que não é nominável ou aquilo que está em discussão, ele pode ser dito, mas vai ser sempre da ordem do duvidoso, da ordem do imponderável. Tá? Então, por exemplo, eu existo, vocês existem, porque nós somos capazes de nos dizer, eu faço isso, eu estou aqui, Então, vejam, tem gente que não tem essa capacidade. Essa pessoa existe, mas essa perspectiva do eu, desse sujeito potente, desse sujeito agente, ela fica um tanto truncada. Tá? Então, mas por que eu cheguei ao Husserl? Porque o Derrida, nesse livro, A Voz e o Fenômeno, tem um capítulo que se chama O Querer Dizer e a Representação. Tá? Eu não procurei online, mas às vezes esses Professora, textos... tá facinho de achar. Tá? Tem uns... Tá, ó, eu tô com o texto aberto no computador e com a sala aqui no celular. Então eu não consigo mandar o link. Mas tem um site que chama farofafilosófica.com, farofafilosófica.com. Tem 12 livros do Jacques Derrida, só para clicar e ler já. A Voz e o Fenômeno tem? Tá na minha frente aqui, uma capinha amarela bem... Legal. Eu tenho essa capinha aqui. Aí, ó, fechou. Essa então, farofafilosófica.com. Quem quiser entrar aí, os textos estão dados lá. Só procurar o nome do cara. Então tá bem. Muito obrigada, Marcel. Marcel já contribuiu com os colegas e comigo também. O capítulo aí, Marcel e colegas, é o capítulo 4, o querer dizer e a representação. Os demais capítulos são importantes, mas é nesse capítulo em que a discussão sobre o prefixo re se apresenta a partir do uso do próprio Paulo Freire da expressão representação. Quem está com o texto na sua frente, quem não está, depois anote as páginas, porque pela descrição do Marcel, é o mesmo livro que eu tenho. Então, na página 59, tá, o Derrida vai escrever o seguinte, o parágrafo começa assim: o próprio Husserl nos dá os meios para pensar assim contra a sua própria posição. Aí começa o que me interessa. Na verdade, quando eu me sirvo efetivamente, como se diz de palavras, quer eu o faça ou não com fins comunicativos, situemo-nos aqui antes dessa distinção e na instância do signo em geral. Devo, logo de saída, operar em uma estrutura de repetição, cujo elemento só pode ser representativo. Um signo nunca é uma ocorrência, se ocorrência quer dizer unicidade empírica, insubstituível e irreversível. Um signo que só ocorresse uma vez não seria um signo. Então, pensem, vamos traduzir isso em expressões, em exemplos. Se eu usasse a expressão, vamos dizer, pense numa palavra, a expressão coruja, porque eu tenho umas corujas aqui diante de mim, na minha mesa, tá? A coruja. Se a coruja fosse só a coruja, o animal,
qual seria a validade, qual seria a importância dessa expressão para nós na linguagem? Há um momento em que a coruja passa a ser um símbolo, ela passa a ser símbolo de uma certa inteligência, ela passa a ser símbolo de uma certa argúcia, ela passa a ser símbolo. Minha mãe lia para mim e para o meu irmão, quando criança, uma fábula da coruja, que dizia que para um outro animal não comer os filhos dela, porque eram os mais bonitos, os filhotes, mas eram os filhotes mais feios que haviam. Então, a mãe coruja. Então, vejam, o signo só tem validade como signo na medida em que ele não é único, em que ele serve para nós dizermos outras coisas no mundo para além dele mesmo. Ele passa a ter outros sentidos, outros significados, conforme as situações de uso. É isso que o Derrida diz. Mais adiante, ele diz o seguinte: um significante, em geral, deve ser reconhecível em sua forma, apesar e através da diversidade dos caracteres empíricos que podem modificá-lo. Ele deve permanecer o mesmo e poder ser repetido como tal, apesar e através das deformações que aquilo que se chama ocorrência empírica se faz necessariamente sofrer. Veja, o signo, ele deve ser o mesmo, mas ao mesmo tempo que ele é o mesmo, ele é capaz de dizer outras coisas conforme as situações, conforme as ocorrências desse signo. Então, as coisas elas não vão ser sempre as mesmas. Eu posso repetir palavras e nós o fazemos constantemente. Eu posso... Que página, Rosana? Só para eu me achar aqui. Está na página 59, tá? É o parágrafo que começa como o próprio Rousseau, tá? Na sequência, ele diz o seguinte: um fonema ou um grafema é necessariamente sempre outro, em certa medida, a cada vez que ele se apresenta em uma operação ou percepção, mas ele só pode funcionar como signo e linguagem geral se uma identidade formal permite reeditá-lo e reconhecê-lo. Então, é nesse sentido que eu estou tentando relacionar esse trecho, e não só esse, eu vou ler outros para vocês no Derrida, com a obra do Paulo Freire, com esse texto, A Importância do Ato de Ler. Ele está fazendo referência a narrativas do seu passado, da sua infância, da sua pré-adolescência, do início da sua carreira docente. Ele está contando histórias, ele está narrando situações que ele viveu e que são situações que parte significativa dos seus leitores, se não todos, reconhecem como sendo também narrativas de si mesmos. Tá? Nós nos reconhecemos, por vezes, nessas narrativas. E a narrativa do Paulo Freire só faz sentido para a gente porque a gente as conhece. Tá? Se nós não as conhecêssemos, se nós não conhecêssemos as palavras com que ele trata essas narrativas, essas lembranças, essas histórias não fariam sentido para a gente. Vamos fazer um outro exercício. Pensemos numa língua estrangeira que nós não conhecemos. Palavras, expressões, frases que nós não conhecemos numa língua estrangeira. Vocês já se depararam com essa situação? Eu não vou falar do inglês, do espanhol, do francês, que são línguas com as quais nós temos mais contatos. Mas quando nós nos deparamos, por exemplo, com as línguas orientais, não? Árabe ou chinês, japonês, quem de vocês conhecer já é outra história. Estou falando aqui eu não conheço essas línguas, tá? Eu não sei, não sei os ideogramas, não conheço os caracteres. Nós ficamos perdidos. Nós podemos, se nós estamos diante de uma imagem cinematográfica, por exemplo, nós reconhecemos as imagens, pelas imagens, as situações, as ocorrências, mas não pelas palavras. A menos que algumas delas nos soem familiares e aí nós as relacionamos. Então, isso que eu ia falar, às vezes a gente está vendo um filme, ou às vezes estou vendo um filme coreano, por exemplo, eu fico tentando associar, ou pelo som, alguma coisa que eu já tenho internalizado sobre a língua, a palavra.
tentando fazer associações e trazer para o mundo cognoscível, não sei se seria essa palavra, do que já eu tenho de linguagem internalizada, né? Sim. Então, Marcel, ia fazer alguma consideração, por favor? Não, eu só ia falar que eu também passo por isso aí que o Raul falou, assim, eu sempre gostei desse cinema asiático, e é impressionante, você fica, não é possível, eles estão falando sons diferentes 1h30, não tá repetindo nada, e aí você fica e, pô, até duvida que eles estão se comunicando. Sim, então, porque é toda uma cadeia fonética desconhecida para nós, falantes de uma língua de origem latina, tá? É como o russo também, tá? Quando você ouve, já o grego, apesar de nós não conhecermos o grego assim formalmente, a gente percebe algumas sonoridades que nós relacionamos ao latim, que depois relacionamos às neolatinas. Então, vejam, o Raul usou aqui, é o mundo cognitivo por via da voz, por via da sonoridade. É pela sonoridade que, por isso que quando se fala, o sujeito, eu vou ensinar alguém a ler e a escrever. Ler e escrever, será que significa que eu estou lidando com um sujeito completamente ignorante das coisas do mundo? Não, tá? Um exemplo aconteceu. Meu irmão, ele é professor de educação física e alfabetizador. Ele trabalhou muitos anos com adultos em fase de alfabetização. Era o antigo, antes do EJA, Projeto Vesper. Ele trabalhava com pessoas que, por exemplo, eram donas de um boteco na periferia da cidade onde nós morávamos. Ele colocava a conta na lousa, essas pessoas não conseguiam fazer a continha da lousa, mas quando ele falava, as pessoas faziam de cabeça contas dificílimas. Então, vejam, essas pessoas já estavam letradas naquele universo numérico, tá, da fala, daquilo que cotidianamente alimentava a vida dessas pessoas. Só que quando elas viam aqueles grafemas na lousa, elas ficavam, mas o que é isso? Tá? Então essas pessoas o texto do Paulo Freire. É o texto do Paulo Freire no cotidiano. É o texto do Paulo Freire dizendo que nós não devemos tomar os nossos alunos como ignorantes, tá? Que muitas das vezes, alguns de nós, não vou dizer que eu nunca fiz isso, talvez eu também tenha feito isso, já fiz isso, mas eles conhecem uma perspectiva de mundo e, por vezes, muito mais, eu diria, o cara que faz conta de cabeça, para mim, é um gênio, porque eu tenho que botar no papel, tenho que pôr até os sinaizinhos, porque eu não tenho toque ainda, mas acho que eu vou ter. Eu tenho que pôr o sinal de mais, o sinal disso, o sinal daquilo, senão eu não consigo fazer a conta. Ele não, ele faz. Então, é essa perspectiva, tá? Foneticamente, as pessoas sabem que o mundo existe e elas conhecem o mundo. Agora, quando nós vamos para a escola, que é esse universo onde nós todos vivemos, esse mundo se transforma. Ele se transforma da voz num outro fenômeno, o fenômeno visual, o fenômeno dos signos linguísticos que são transpostos para a lousa, para o computador e para o livro. Eu dei o exemplo aqui e Raul e Marcel fizeram coro comigo. Assistimos a um filme coreano, por exemplo, mas não lemos um livro em coreano. Você abre aquilo, você fala. Você não fala, né? Você fica assim, gente, o que está escrito aqui? A gente não consegue, tá? Nós precisamos do quê? Da tradução. Então, vejam, a escrita é uma tradução também, é uma forma tradutória daquilo que cotidianamente nós, vamos dizer assim, trocamos oralmente por via de outros signos, tá? É como o cinema. O cinema, ele tem essa capacidade de, pela imagem, tá? Porque mesmo que nós não tivéssemos, por exemplo, as legendas, nós acompanharíamos parte significativa da narrativa por conta das imagens. Talvez perderíamos um exemplo muito clássico, e vocês talvez tenham trabalhado com eles em linguística, eu tenho esse exemplo da linguística, o humor. O humor difere de lugar para lugar. Por exemplo,
dei aula de língua alemã durante algum tempo, eu fiz alemão. Eu não acho graça nenhuma naquelas... Eu ouvia o meu professor falando, eu ficava, cadê a graça disso? Eu não estou enxergando, tá? Ou então nós vemos, por vezes, filmes norte-americanos, tá? Agora, o humor latino, por vezes, da América Latina, dos países da nossa circunvizinhança, por vezes, é muito mais próximo de nós. Porque não é só também uma questão linguística, está em jogo uma questão cultural, uma questão política, questões ideológicas. Então, vejam que o Paulo Freire, nesse texto tão, vamos dizer assim, curto, ele está falando de tudo isso, gente. E é o cotidiano de todos nós na condição de futuros ou já professores, seja de língua materna, seja de literatura, seja de língua estrangeira. Nós temos que tratar os nossos alunos como sujeitos que conhecem o mundo. Eles já sabem coisas do mundo. Eles talvez não saibam as mesmas coisas que nós. E aí nós facultarmos a ele, esse é o papel do professor de literatura, facultar a eles um outro modo de ler o mundo, outros modos de compreender o mundo, sem que isso necessariamente vá mudar a vida do sujeito. Porque isso eu vou dizer para vocês, a literatura, ela não é uma gracinha. A literatura, por vezes, nos torna muito mais críticos e talvez pessimistas em relação ao mundo, tá? Então, esse à parte, tá? Aquela coisa do entretenimento é meio complicado, tá? Na página 63 do Derrida, quem está acompanhando, eu sei que Raul está acompanhando e talvez mais alguém esteja, está lá pelo meio do parágrafo, no meio do parágrafo, está escrito assim: só há e só haverá sempre presente. O ser é presença ou modificação de presença. A relação com a presença do presente como forma última do ser e da idealidade é o movimento pelo qual eu transgrido a existência empírica, a factualidade, a contingência, a mundanidade, etc. E, para começar, a minha. Pensar a presença como forma universal da vida transcendental é abrir-me para o saber de que, em minha ausência, além da minha existência empírica, antes do meu nascimento e depois da minha morte, o presente é. Resumo disso tudo. Eu posso ir, mas o mundo vai ficar e o mundo já era antes de eu existir, tá? E eu só existo porque eu estou aqui. E eu só existo não porque eu estou aqui com o meu corpo físico, mas porque eu sou capaz de me localizar em algum lugar, porque eu sou capaz de dizer a minha perspectiva de mundo. O dia que eu não for mais capaz de manifestar essa minha presença do mundo, a minha existência se encerrou. Tá? Ele falou sobre essa percepção da morte e tudo. Eu lembrei de um texto da Márcia, um dos últimos textos dela. Ela diz exatamente isso que você falou, quase com essas palavras. Quando ela analisa um texto do Osman Lins, ela fala assim que ela analisa a questão da viagem nos livros, né? E como a viagem acaba despertando um processo de autoconhecimento nas personagens e de percepção sobre o mundo, e um amadurecimento sobre o mundo. E ela vai dizer assim, em alguns momentos do texto, que a viagem no texto dos Mamins propicia esse amadurecimento das personagens e faz com que elas reconheçam a sua efemeridade em relação ao tempo, e faz com que elas pensem que ela utiliza essas palavras, que o mundo precede a chegada delas e sobreviverá à sua partida. Ou Sim. seja, antes mesmo dessas personagens chegarem, o mundo já existia, e depois que elas partem e morrem, o mundo continua sobrevivendo, né? Então ela diz um pouco isso, e aí você falou sobre isso, eu lembrei que o mundo precede a nossa chegada e sobreviverá à nossa partida. Raul, Só que texto é esse? É um texto da minha... Você tá onde? Márcia Rejane foi uma colega, Marcel, de Coxim. Ela foi a primeira orientadora do Raul, ela é falecida, tá? Já, infelizmente, nos deixou já há algum tempo, e ela trabalhava com a poética dos espaços, não só no Osman Lins, em outros escritores.
tá? Então, é porque assim, acho que o meu livro de literatura preferido é O Náufrago, do Thomas Bernhard, que eu li até depois de adulto e tal. E ele fala muito, o texto é a narração de uma viagem. E a viagem que ele narra o presente e narra o passado no mesmo lugar. E, pô, e é uma viagem. Ele fala sobre as cidades onde ele para, como é cada uma delas, como era a primeira vez que ele fez a viagem. É muito, Sim. muito louco. E o Raul falou isso aí, nossa, puta, deu uma vontade do caramba de ler isso aí. Então, o livro é esse aqui, ó, Espaço Literário em Osman Lins. E aí o texto dela chama Espaços, Viagens e Memória na Escrita de Osman Lins. Se você realmente tiver interesse, eu posso digitalizar e mandar para você, tá bom? Claro, Para aceito. você dar uma lida. Mas é um pouco disso, e aí o que a Rosana Obrigado. colocou, acho que faz total sentido, porque ler literatura não é aquilo que o Barthes também coloca, não é só por uma questão de fruição, mas é uma questão de um prazer, e esse prazer traz muito mais coisas envolvidas aí, né? E essa questão da percepção é muito visível também no texto literário, e verificar isso a partir dos personagens, e no caso do exemplo que você citou e que eu trouxe, eu acho que é bastante significativo para a gente pensar essas experiências mesmo, né? A experiência do eu, mas vejam bem, o presente é o tempo que nós vivemos sempre, tá? Mas eu tenho que saber, eu preciso conhecer vamos dizer assim, os antecedentes desse tempo também. Quer dizer, o que em algum momento Derrida vai chamar como uma existência originária. Não é aquele primeiro momento, porque a gente nunca vai saber aquele primeiro momento, mas nós temos que ter esse conhecimento anterior, porque senão nós seremos um presente esvaziado, um presente egocêntrico, egolátrico, e não é essa a questão. Porque há outro momento, aí na página 64, Raul, que está... o primeiro parágrafo, o Derrida escreve o seguinte: se a possibilidade do meu desaparecimento em geral deve ser, de certo modo, vivida para que uma relação com a presença em geral possa se instituir, não se pode mais dizer que a experiência da possibilidade do meu desaparecimento absoluto, da minha morte, venha me afetar, advenha a um eu sou e modifique um sujeito. Como o eu sou só é vivido como um eu estou presente, ele supõe em si mesmo a relação com a presença em geral, com o ser como presença. O aparecer do eu a si mesmo no eu sou é, pois, originariamente, relação com o seu próprio desaparecimento possível. Aí vem o que me interessa. Logo, eu sou quer dizer originalmente, eu sou mortal. Eu tenho consciência da minha mortalidade, eu tenho consciência de que eu sou, eu estou, eu faço, aconteço enquanto eu estou aqui e enquanto eu posso dizer isso. Porque há um momento em que talvez eu não consiga dizer mais isso. Será que eu ainda sou? Se eu não conseguir mais dizer da minha existência? Eu preciso ler, aí não sei se algum de vocês já leu, um dos últimos livros do Marcelo Rubens Paiva, em que ele vai tratar do Alzheimer, que se abateu sobre a mãe dele, tá? E relacionar esse Alzheimer, que vocês conhecem que é uma patologia que o sujeito esquece os fatos passados, né? Ele se dá conta muito do presente, tá? Ele relaciona esse Alzheimer à própria memória recente do Brasil, mais detidamente a questão da ditadura militar. Como essas coisas foram sendo apagadas. Tá? Então, eu preciso ler esse livro, porque esse trecho aqui me parece interessante. Eu sou quer dizer eu sou mortal. Eu sou imortal é uma proposição impossível. Pode-se ir mais longe. Enquanto linguagem, eu sou aquele que sou, é a confissão de que sou mortal. Tá? Então, quando eu digo que sou, eu tenho consciência da minha presença. E não só da minha presença física, mas da minha presença como sujeito que pensa, que compreende, que interpreta, que é capaz de estabelecer juízos críticos, juízos de valor, né? Então, quando se pensa, por exemplo, em lugares onde existem regimes de exceção,
ditaduras. Esse eu, esse sujeito, ele é diluído no nós, numa coletividade que a gente pensa como aquela coisa, a gente chama vulgarmente de massa. Tá? E por isso que tem uma expressão bastante massa de manobra. São sujeitos que perderam a sua condição de eu e, ainda que estejam presentes no mundo, ainda que tenham consciência da sua individualidade, do ponto de vista político e do ponto de vista de questionamentos, ele já não é mais um eu, ele é o nosso coletivo manipulado por estados. Tá? Eu vi que você abriu o seu microfone, pois não, Marcelo? Não, professora, só deixei aberto, só desculpa. Ah, tá. Não, pode deixar aberto, é porque quem tiver aberto... Pois não, Letícia. Essa questão da mortalidade, ela se mantém apesar da pessoa ter uma obra que é quase imortal? Me refiro aqui a William Shakespeare e tantos outros autores que a gente conhece, que já deixaram o mundo há tanto tempo, mas deixaram suas ideias registradas. Isso não seria uma forma de imortalizá-los? Mas esse sujeito não é mais ele, William Shakespeare, quem diz, eu sou. É a obra dele que cai na questão da representação, que vai representar esse sujeito empírico que já não mais é, que já não mais está. Mas é uma representação de como esse sujeito interpretou o mundo, de como ele se relacionou com aquele mundo, tá? O que não significa, Letícia, que essas tenham sido relações, interpretações empíricas e factuais, mas é aquele olhar transfigurador, é aquele olhar reapropriativo, representativo. O sujeito, nós não podemos dizer mais do Shakespeare, ele está, mas ele representa, ele continua. Então, é um modo de sobrevivência. A literatura, eu diria, eu escrevi isso em algum lugar, não sei a troco de quê, nem lembro por quê, que a literatura é um dos modos, assim como as obras de arte, do ser humano sobreviver, da humanidade sobreviver. Tá? Então, eu não sei se eu respondi ou se eu causei uma confusão a mais, tá, Letícia? Mas pensar nessa questão... Não, respondeu. Ele continua, mas ele não é mais aquele sujeito que estava num determinado lugar empírico, cronológico, mas a obra dele continua representando não só aquele momento, lá o século XVI, né, 1500 e tanto, o século XVI elisabetano, mas também continua representando alguma coisa hoje. Tá? Recentemente eu assisti a um Macbeth, tá? Mais recente, com o Michael Schumacher. Com Michael Fassbender, né? Fassbender. Aquelas imagens são das mais vigorosas que eu já vi. Não sei, você assistiu também, Marcelo? Assisti. Eu achei bonito, só não gostei muito, mas assisti. O que me chamou a atenção é que as cores do filme remetem ao subtítulo do Macbeth, Trono Manchado de Sangue. O tempo todo, o vermelho, o tempo todo, as relações fantasmagóricas, tá? Gostei bastante daquela encenação. Então, vejam, e aquela encenação representa não só o Macbeth, que inclusive é uma narrativa anterior ao momento em que o Shakespeare escreveu, tá? Porque o tempo cronológico das narrativas, aqui são dos textos dramáticos, me desculpem, do Shakespeare, são tempos anteriores ao momento em que ele próprio, Shakespeare, viveu, tá? Mas ele está relacionando aqueles textos com o seu tempo e nós podemos relacionar com o nosso tempo. Momentos de autoritarismo, momentos de muita violência, momentos de, vamos dizer assim, percursos traumáticos, não só dos sujeitos donos do poder, mas de todos os sujeitos que estão sob esse poder. Tá? Então, esse é o Shakespeare que resiste, Letícia. Aquele outro Shakespeare não resiste. Tá? O sujeito empírico. Você está com a mão levantada, né, Marcelo? Não, assim, é que sábado nós tivemos aula de espanhol e era para a gente analisar, responder umas perguntas sobre um texto. O texto era um curta-metragem que chamava Os Fantásticos Livros Voadores do Senhor Modesto Máximo.
o que acontece? É uma animação e fala sobre a relação com o livro, com a escrita. Aquelas animações levadas por jazz, música clássica, sem diálogo. E no final, fica muito, muito, muito claro, de verdade, assim, que o filme também fala sobre essa continuidade que o artista deixa com a sua obra. Por quê? Porque ele demora uma vida inteira para escrever um livro, e ele escreve um livro que depois que ele falece, muda a vida de uma outra pessoa. Sim. Aí acaba o filme, né? Porque acaba o filme começando ele de novo, sabe? Tipo, com uma outra pessoa descobrindo aquele livro, aquela literatura e, né, na cabeça da gente, a gente completa, indo seguir de novo aquela trajetória. É muito legal. É um link bem da hora, assim, da aula de sábado com a aula de agora, assim. Sim, porque é isso que a gente tem que perceber. Por que eu estou estudando literatura? Por que eu estou retomando no sentido do Derrida, textos, como a Letícia fala do Shakespeare, vocês estão na área, na língua espanhola, vocês vão ler, por exemplo, El Cid, talvez vocês leiam o Lazarillo de Tormes, o Cervantes, o clássico, né, romance do Cervantes, o Quixote. O que isso significa na vida de jovens como vocês em pleno século XXI? Se isso não significasse nada, já teria sido provavelmente deixado de lado. E é por isso que a literatura é tão rica. Às vezes a gente esquece durante muito tempo alguns textos e por vezes eles retornam à tona conforme uma das coisas que o Paulo Freire escreve, a relação desse texto com o contexto. Para dar um exemplo, de uns 10 anos para cá, a literatura escrita por mulheres, de autoria feminina, ganha muito destaque. Mulheres sempre escreveram, todo mundo sabe disso. Mas, a partir dos movimentos, os movimentos feministas vêm desde o início do século XX, com as manifestações por voto, a década de 60 nos Estados Unidos e coisa que o valha. Tá? E aqui no Brasil, uma escritora, ela escreveu um romance chamado Úrsula, considerado um texto romântico do século XIX, ela foi redescoberta. Tá? Deixa eu ver aqui, eu vou ver na internet o romance, que me escapou cheguei a ler o livro da Úrsula, romance. Depois, se o Raul puder vir para mim... Maria Firmina dos Reis? Raul. Hã? Maria Firmina dos Reis? Isso, obrigada, Marcel. Maria Firmina dos Reis. Quer dizer, ela escreveu um romance chamado Úrsula, ela escreveu outros textos no século XIX, concomitantemente a gente como José de Alencar, o Manuel de Macedo, esses caras todos. Mas ela ficou obscurecida pela história da literatura, pela historiografia literária brasileira, por quê? Porque ela era mulher e porque ela era de ascendência negra. Então, vejam, os contextos que vêm desde o século XIX até muito recentemente, contextos sociais, políticos, culturais, étnicos, não permitiram ou, vamos dizer assim, silenciaram essa voz feminina. Agora, quando esse contexto começa a mudar, quando as mulheres, quando as negras, quando outros sujeitos passam a ter voz, um romance do século XIX é redescoberto, veja, redescoberto, e ganha leituras que não são as mesmas daquele momento, inclusive porque ela foi mal lida ou não foi lida no século XIX. Então, esse também é outro grande poder desse prefixo re. Essa mulher foi redescoberta, porque ela já estava presente. Tá? Só que ela, Maria Firmina, morreu já há algum tempo, tá? Ela foi professora, ela era maranhense, Raul, ela era maranhense. Olha só, conterrânea. A sua conterrânea, tá? E contemporânea de gente como Gonçalves Dias, tá? Um Gonçalves Dias, por exemplo, que nunca assumiu sua ascendência indígena, ou assumiu literariamente, mas não como pessoa física. Não de uma forma direta, né? Não assumiu de uma forma direta, tá? Então, vejam o que a literatura
pode trazer o que o texto literário e o texto artístico, de modo geral. Então, a mortalidade do sujeito é apagada ou ela é esquecida porque o texto literário, o texto artístico faz com que esse sujeito permaneça. Nós estamos lendo aqui um texto do Paulo Freire, um sujeito falecido em 1997. Quer dizer, já há 27, quase 30 anos esse cara morreu, esse sujeito empírico. Só que a obra dele está dizendo alguma coisa para a gente. E está dizendo alguma coisa para a gente porque nós reconhecemos não somente os signos linguísticos, mas toda uma relação contextual que ele estabelece. E o texto dele chama muita atenção, e eu disse isso anteriormente e repito, que ele tem uma pegada quase literária. Ele conta uma história para a gente. E isso, nós, seres humanos, gostamos de ouvir e de contar histórias. É aquela perspectiva do vulgo, né? Acho que a maioria de vocês já ouviu. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Nós ouvimos histórias e nós vamos acrescendo situações, ou nós vamos retirando situações conforme a necessidade que nós estabelecemos com o que nós contamos e para quem. Quem é o nosso receptor? Se vocês acompanharem, o Raul já é meu aluno há algum tempo, vocês vão perceber. Eu leio um texto, mas às vezes eu acrescento palavras ou tiro palavras deles, porque eu penso que, para a situação de uso, a retirada de uma expressão ou o acréscimo de outra funciona melhor. Isso se chama adequação. A adequação faz parte do percurso retórico-linguístico. Eu preciso adequar o texto ou aquilo que eu estou dizendo ao meu público. Afinal de contas, eu quero estabelecer algum diálogo com vocês. Porque se eu falar assim, pois não, Letícia. Isso poderia voltar muito no que o próprio Paulo Freire diz na obra dele sobre adequar aquilo à visão de mundo que o aluno tem. Sim. Tipo na questão da alfabetização dos adultos, que é um trabalho notável dele, ele adaptou o contexto para os materiais, porque a maior parte dos alunos eram operários, eram de obra. Adequar um trecho ou outro do texto só para a gente ver isso de uma maneira mais clara, é quase a mesma situação, né? Sim, é uma situação semelhante, Letícia, e é uma situação para a qual nós, professores, temos que estar sempre preparados. Eu vou voltar ao exemplo, desculpe o exemplo familiar, mas meu irmão, quando ele deu aula para adultos analfabetos, ele é professor de educação física, e notadamente a maioria dos alunos era de ascendência nordestina. E ele descobriu que muitos deles jogavam capoeira. E meu irmão toca berimbau e jogava capoeira também. Então, no final da noite, quando essas pessoas estavam bem cansadas, ele retirava essas pessoas da sala de aula e eles faziam uma roda de capoeira. Por quê? Porque naquele momento, você imagina o cara ralou o dia inteiro. Eram garis, eram donos, como eu falei, de botecos, eram diaristas, então pessoas que em determinado momento estavam quase dormindo dentro da sala de aula. Então você tem que fazer alguma coisa para que aquelas pessoas elas tenham interesse naquele lugar. Então ele falou que às vezes ele fazia as rodas de capoeira, ou então ele fazia outros exercícios que a habilidade como educador físico dele proporcionava fora da sala de aula, aquele lugar em que as pessoas acabavam quase que dormindo. Vejam, a gente tem que fazer isso. Isso não é matar a aula. Isso é, como Letícia lembrou, lendo Paulo Freire. Nós temos que nos adequar ao nosso público, tá? Também relação... reconstruir, né, Rosana, reconstruir o próprio conceito de aula, a própria ideia de aula, que a aula não é só um quadro e às vezes até o próprio conceito de conteúdo. Às vezes, por exemplo, uma roda de capoeira pode ser uma aula e um conteúdo também, né? Ela diz muito mais para aqueles sujeitos do que aquelas contas ou um monte de palavras escritas na lousa. Exatamente. Tá? Essa é a grande questão. E quando você volta para a realidade do aluno, se volta para a realidade do aluno, você consegue se aproximar muito mais dele, né? Sim. Carolina, você levantou a mão? Pois não, Carolina. É a Adriele, professora. Ai, Adriele, de novo a mesma bobagem. A mãozinha, ela fica mais perto da Adriele do que você, viu, Adriele? Da Carolina. Pois não, Adriele.
Então, nessa questão de linguagem, a forma que a gente vai trabalhar com as pessoas, eu tive uma percepção no ensino médio que eu desenvolvi uma pesquisa sobre a reforma da Previdência, aquele primeiro texto na época, o presidente Michel Temer. Uhum. O primeiro texto que ele publicou, porque aquele texto era horroroso, aí eu fui desenvolver uma pesquisa na área de sociologia com ele. E aí eu fiz um questionário, porque a pesquisa, eu trabalhei, o meu objeto de estudo foi o trabalhador rural e como isso ia impactar. Para quem não lembra, o primeiro texto afetava assim, ele colocava o trabalhador urbano junto com o rural, assim, tirando os direitos, que alguns falam que é privilégios, só quem não trabalha no campo sabe que não é privilégio nenhum, algumas flexibilidades que ainda assim é horroroso. Aí, quando eu ia perguntar para as pessoas, eu fiz entrevista, assim, conversando e também tinha um questionário. Eu falava, você sabe, explicando, mas eles olhavam para mim e falavam, Fia, eu não sabia que isso ia ficar dessa forma. Aí mas por quê? Eu vejo na TV, mas eles falam de uma forma que eu não entendo. Essa questão de a gente não ter uma linguagem de sala de aula é uma questão cultural. Porque, assim, nos nossos meios de comunicação, assim, não temos uma linguagem direta. Então, não é assim, dentro da sala de aula, muitos professores mesmo não têm porquê. Dentro da academia mesmo, não é ensinado, não é discutido. Agora, sim, tem isso, mas até muito tempo atrás não tem, porque já é uma questão cultural do país, da gente ter essa... como as divisões de classe, você é inferior, então você vai falar assim, eu vou mostrar pela minha linguagem que eu estou acima de você. E assim, no meu questionário, eu tive muita dificuldade de como que eu vou explicar em poucas palavras, de forma que eles entendam. Sim. Eu fiz, gente, sem brincadeira, eu fiz 5 questionários, e ainda assim eu não conseguia alcançar, mesmo com a ajuda do meu professor, de uma forma assim que realmente as pessoas entendessem. Olha que, gente, vocês não têm noção do trabalho, foram meses, porque eles não conseguiam entender, porque a referência que eles tinham era o Jornal Nacional, SBT, sim, que não tinha uma linguagem que não explicava para eles isso. Então, Adriele, você está falando, por exemplo, de uma situação que afeta cotidianamente a vida dessas pessoas que você entrevistou. Imagina quando a gente lida com o texto literário, que não tem esse alcance cotidiano, que se o sujeito ler ou não ler, a vida dele continua a mesma, basicamente. Então, veja, se você já teve essa dificuldade com alguma coisa que afeta diariamente, ou que afetará, ou que poderá afetar a vida do sujeito, imagina com alguma coisa como a literatura, ou como os estudos de filosofia ou sociologia. Se nós, professores, não adequarmos, não é uma questão de eu ir para o resto do chão, não é isso. É uma questão que a gente chama de modulação. Eu tenho que modular. Modular tem a ver, inclusive, com a própria questão da voz. Tem a ver, modulação tem a ver com tom, tem a ver com ritmo, tem a ver com a seleção de todo um vocabulário. Então, nós, professores de literatura, eu estou falando nós porque eu sou professora de literatura e penso que alguns de vocês o serão, nós lidamos muito proximamente da voz, tá? Da voz, da oralidade. A gente não trabalha porque nós estamos muito presos ao texto escrito. Nós precisamos não nos desvencilhar de vez, mas nós temos também que voltar à perspectiva tonal, à perspectiva fonética dessa voz. Pois não, Adriele? Eu e a Letícia, essa semana, a gente estava discutindo como as nossas atividades, como eu disse, eu faço iniciação científica, eu estou no PIBID, e além da graduação, como que eu posso fazer isso, atingir, por exemplo, as pessoas ao meu redor? Pelo menos o meu pai, ele só tem ensino fundamental, meu pai trabalha em fazenda, então para ele, eu estudar literatura paraguaia não interfere na vida dele, e ele não consegue entender a importância, não que ele acha que isso não tenha que ser valorizado, mas ele não entende o que eu pesquiso,
a relevância disso, que isso pode afetar outras pessoas. Ele não tem isso, porque eu ainda falei para a Letícia, eu sinto que isso é muito restrito ao meio acadêmico, fica muito na universidade. Sim. Quando teve o evento da SBTC, eu lembro que eu pedi para ele me levar, e ele falou, mas o que é isso? Mas aí eu explicando, ele, tá, mas para que isso? É difícil, porque não é algo que assim, a gente é acostumado. Por exemplo, um exemplo em bobo. Não estou desvalorizando, porque eu vi um vídeo de questão que a gente tem assim, muito de tem cultura de massa e a cultura da elite, e a gente acaba segregando isso, falando isso é mais ou menos importante. Por exemplo, Big Brother. Meu pai assiste Big Brother. Tem relevância? Tipo, isso vai afetar a vida dele? Não, mas toda edição ele assiste. Entendeu? É igual a literatura. Realmente, não vai afetar, no caso do meu pai, não afeta a vida dele diretamente, no cotidiano dele. Mas, por exemplo, para mim, não afeta, mas eu gosto de ler, eu gosto de estudar, eu gosto de pesquisar. Agora, uma das questões da literatura, Adriele e todos vocês, às vezes você precisa contar essa história que se aproxima, por exemplo, você deu o exemplo do Big Brother, né? Que se aproxima daquilo que ele assiste ali, você fala, pai, esse aqui é um texto literário. Sabe aquilo que você assistiu ali, aquelas relações conturbadas, aquela gente fazendo isso, aquilo outro? Isso já existe aqui, tá? É um meio de aproximação. Assim, as minhas falas vocês vão perceber, e não é felizmente nem felizmente, serão as minhas falas. Eu tenho um preconceito, eu tenho uma questão com a cultura de massa que é problemática, talvez pelo modo como eu estudei, pela perspectiva teórica que eu tenho, tá? Mas, se ela for necessária para eu estabelecer um diálogo com alguém que, vamos dizer assim, se aproxime muito mais dela, mas que eu percebo, não, esse cara precisa conhecer também um texto literário clássico, eu vou fazer essa aproximação, eu vou me permitir fazer essa aproximação, tá? Porque é também uma questão. Nós, professores, temos que nos permitir fazer determinadas aproximações, tá? Porque, às vezes, eu falei para vocês, eu tenho minhas restrições com a cultura de massa, mas eu não me eximo de, quando necessário, tá, fazer essas aproximações. Não é para descer o cacete na cultura de massa, porque o sujeito conhece aquilo, mas é para mostrar que se ele tem acesso a esse tipo de programa, ele também tem acesso à literatura. Porque muitos desses sujeitos, Adriele, não é só seu pai, são pessoas, às vezes, que a gente nem imaginaria, eles pensam, literatura é coisa para gente que não tem o que fazer, é coisa para uma elite. Não, a gente precisa, vamos dizer assim, acabar com essa ideia que, se um dia foi realidade, e foi, hoje eu penso que não é mais, gente. Não dá para a gente tratar a literatura assim, senão nós continuaremos como um gueto. E a probabilidade do gueto ser atacado e ser destruído e sobrevivermos poucos é muito grande, tá? Se nós pensarmos no passado do gueto, né? Então... Você falando, Rosana... Tem um texto... Opa, desculpa. Pode falar, Marcelo. Não, só para fazer o link aí, que como tá tudo dentro da faculdade, tem um texto para o qual nós estamos fazendo uma resenha para a Teoria Literária 2, né, do professor Edgar com a professora Francine, que ele fala isso. Fala sobre a literatura, né, ter sido, antes de mais nada, acessível a quem sabia ler. Uhum. Inclusive, né, professora, voltando um pouquinho, fala sobre os signos, né, sobre os sentidos da palavra ao longo do tempo. Depois fala sobre como a literatura simplesmente como relato. Depois tem aquela mescla da literatura com ciência, texto científico, e eu me perdi, mas é isso aí que eu queria falar, tipo... Ai, caramba, eu me perdi agora. Mas sobre isso, sobre a cultura de massa, isso. Sobre a literatura, sobre a literatura pertencer a uma casta ao qual deve ser arrancada à força. Sim, ela não é propriedade de um grupo de sujeitos. Ele é um patrimônio humano, tá? E cabe a nós, vamos dizer assim, desentronizar esse lugar. A gente está tentando fazer isso faz tempo. Não é fácil, mas é uma tarefa possível, tá? Raul, pois não. Você falou, vocês falando, eu lembrei do texto do Antônio Cândido, Direito à Literatura, né?
E aí, como você falou, como um patrimônio, as pessoas têm direito a isso, a esse patrimônio, a este bem, seja material ou imaterial, né? E quando você falou, e também a Adriele falou sobre a cultura de massa, eu fiquei pensando nisso, porque o Antônio Conte ele vai dizer também que os diferentes níveis que o ser humano necessita de uma fabulação, da invenção, da criação, e da importância de que ele tem acesso à cultura, ao saber, ao conhecimento e ao texto literário. E eu fiquei lembrando, fazendo essa relação, porque como a Adriele colocou, é possível, por mais que a gente ache que, como a Rosana colocou, e a Adriele também, que está distante, aquilo que a gente faz, daquilo que o pai da Adriele vê no Big Brother, por exemplo, por ser uma cultura de massa, por ter um conhecimento mais imediato da coisa, talvez o que a gente faz tem outros níveis do que é colocado ali, porque ali, como a Rosana colocou, tem a questão da cultura de massa, do conflito, do interesse, do jogo, um diz uma coisa, outro diz outra. Então, veja, ali tem por mais que seja uma questão, num nível mais raso, mas tem conflitos humanos que estão envolvidos, tem uma espécie, eu não vou citar o Big Brother como uma fabulação, porque não é isso, mas há outros recursos, a cultura de massa, que são fabulações mais simples e que as pessoas veem, assistem, e que também é uma espécie, não vou dizer totalmente que é uma literatura, mas é um modo diferenciado, é um modo que a pessoa tem de compreender esse código, talvez essa fantasia, esse mundo mais lúdico, não sei, talvez seja um momento que ela tem de um certo prazer, de ficar vendo alguma coisa que não seja, né, o labor de todos os dias, né, não sei, eu fiquei pensando nisso. E aí também tem uma relação maior, com outro nível, com a literatura, com a pesquisa, com os temas que a gente estuda, com as coisas que a gente faz a partir do texto literário, que também é focado, e sobretudo nas relações humanas, né? Acho que tem um pouco disso também, e talvez em um outro nível, mas também, tem uma relação com tudo isso aí. Não sei. Essa fala do Raul vamos dizer assim, ela é verídica, a fala da Adriele, o Marcel colocando, e eu coloquei aí o ensaio do Antônio Cândido. Vocês acham online o direito à literatura, que é como eu volto, é um patrimônio humano, portanto é um direito de todos. A literatura não é privilégio de uns, ou ela não deve estar disponível só para algumas pessoas. Aí, o papel de aproximação desse texto da maioria das pessoas é de quem? Do professor. Ou de alguém que exerça essa função de intermediação. Tá? Porque quando eu falo em professor, a gente pensa muito na escolarização formal, mas alguém que tenha esse papel, que cumpra essa função. Adriele, você queria falar mais alguma coisa, por favor? Do direito à literatura, me lembrou uma situação, eu desde muito nova, assim, uns 10 anos, eu gosto muito de ler, tenho muitos livros, com influência da minha mãe. E aí, onde eu cresci, eu lembro que as pessoas viravam para mim e falavam: nossa, mas você deve ser muito inteligente porque você lê. Nossa, mas... E até hoje, e eu tenho o privilégio de estudar em outros idiomas, eu estudo francês. Aí as pessoas olham para mim e falam: nossa, mas você deve ser muito inteligente. Tem muito dessa percepção de que se você gosta, tipo, de livros, literatura, se você estuda o idioma, você tem um a mais que as outras pessoas. E acho que esse é um dos problemas que às vezes até as pessoas não vão para a literatura por medo de: eu não sou inteligente o suficiente para entrar nesse meio. Eu não tenho... Mas não, literatura é acessível, é um direito de todos, né? Mas tem essa percepção de uma cultura de que não, são reservados para algumas pessoas. Talvez seja pelo que o Marcel falou do texto da professora Francine, de que a literatura foi destinada às pessoas que sabiam ler. Nem todos tinham acesso à leitura, não é mesmo? À educação formal.
A primeira Eu completaria, Adriele, porque talvez tenha a questão de que, num país tão desigual como o nosso, a própria questão do livro, de você ter acesso a um dispositivo como o livro, a ter uma certa, que a Rosana falou anteriormente, uma certa curiosidade, uma certa disposição a ter um livro, a buscar, a ler, e nosso país é um país tão desigual que não permite que a classe, vamos dizer, assim dizer, a classe operária ou a classe menos favorecida tenha acesso ao livro, ao impresso, que isso às vezes acaba sendo um negócio muito distante para a realidade de muitas pessoas. Se, por exemplo, como você falou, que você tem a oportunidade de estudar, de se dedicar aos estudos, e isso, infelizmente, nesse país nem todo mundo tem a condição, por exemplo, de comprar um livro de R$50, de R$60, de comprar um livro de R$120, porque essa é a realidade do país, do Brasil, principalmente no momento que a gente está. É muito complicado. Eu entendo que você diz, Adriele, é isso mesmo, tá? Mas, por outro lado, também é por conta disso, da gente ver num país de muitas desigualdades e que ter livros, né, para além de um arroz, um feijão e uma carne em casa, é um negócio bastante complicado. E, além disso, não sei, o Marcel não falou o título do texto que Francine e Edgar estão trabalhando com vocês. Mas quando Afinal, o que é literatura, da professora Miriam Rissai. Ah, tá. Desculpa, obrigada. perdão. Não, imagina, é só para me situar. Mas uma das questões que a gente está aqui pondo a partir do Derrida é a questão da voz, da fala. Se vocês tomarem a expressão literatura e pegar a expressão litera em latim significa letra. Letra, o grafema, não o fonema. Então, vejam, por vezes, a própria estrutura constitutiva da palavra, estrutura física, nos induz a reduzir essa palavra. Porque pensa, literatura, letra. Então, aquilo que não é letra, aquilo que não é grafema, não é literatura? Então, vejam que, por isso, a importância da gente também, eu sempre falo, as aulas de latim são extremamente importantes, inclusive para a gente pensar nesses registros anteriores da palavra, como que ela chega a determinado ponto, tá? Então, a expressão literatura, se nós tomarmos ao pé da letra, veja, ao pé da letra, ela é redutora, porque acaba excluindo aquilo que não está no âmbito da escrita, se a gente tomar a litera, tá? Agora, eu estou com o livro aqui em mãos do Heitor Megali, e que a gente trabalhou no outro semestre, ele falou exatamente isso que você falou. Etimologicamente, a palavra literatura vem do latim, litera e ai, né, literae, que quer dizer letra, do plural literae, aurum, pluralia, latum, tantum, desculpe, significando carta ou cartas, ou ainda toda espécie de escritos. Isso. É que proveio o sentido geral de cultura, instrução atribuída à literatura. Então, veja, a gente tem que sair dessa restrição. Por isso, veja, o signo, se a gente fosse tomar literatura sempre pela ascendência da palavra por litera, nós nunca sairíamos da perspectiva da escrita. E a literatura desde sempre foi mais do que escrita, desde sempre. Só que houve um momento em que a cultura letrada se introniza na história do Ocidente e, a partir daí, passamos a reconhecer como literatura quase que tão somente os textos escritos. Vejam como a coisa se dá. Pietra, você está com a mão levantada? Porque eu estou vendo aqui no meu visor. Oi, professora. Assim, só queria falar um pouco sobre a fala da Adriele. Ano passado, a gente estudou um texto também da Francine e do Edgar, que dizia como a literatura, como o texto acadêmico, ele é chato, ele é feito basicamente para afastar as pessoas que não estão nesse meio acadêmico, né? As pessoas de baixa renda e tal. Porque, vamos supor, se uma pessoa que não é acostumada a ler, pega um texto desse, como a Adriele disse, ele vai se sentir burro. Então, ele não vai querer mais se aproximar disso.
E é muito estranho como isso acontece, como afasta mesmo as pessoas da literatura, Sim. da... Você deve notar, Pietra e Adriele todos, que o que afasta as pessoas da literatura não é o texto literário. Por vezes, são as perspectivas crítico-teóricas que se faz sobre o texto, e por vezes é a ação do professor que afasta o aluno da literatura. Não é a literatura que afasta, é aquilo que se diz sobre, aquilo que se escreve sobre, é aquilo que se debruça sobre. Eu penso que essa é uma questão, para mim, muito significativa. Tá? E textos como o do Paulo Freire, o que eles criam é a possibilidade de reaproximação ou de aproximação. É a possibilidade de perceber que a literatura, aqui ele fala no ato de ler, mas a literatura, se eu pudesse, assim, eu não vou entrar nos Color da vida, não vou entrar nos teóricos de literatura, tá? Mas eu vou pensar bem pés do chão, do modo que todos entendam. O que é a boa literatura? É uma boa história contada. O texto literário, a narrativa bem contada, com determinados momentos significativos que prendem a atenção do leitor. Até hoje, isso é boa literatura. Tá? Pois não, Letícia? Isso me lembra que o primeiro contato que a gente tem, normalmente, são essas fábulas narradas antes de dormir por nossos pais. Sim. O primeiro contato que todos nós temos com a literatura é através da narrativa. E a gente só sente maior interesse, só procura voltar nesses textos depois, quando já alfabetizado, se a gente tiver uma memória afetiva positiva sobre Sim. esses textos. Se os pais demonstraram carinho enquanto contavam essas histórias, ou se tiveram tons de voz que despertaram interesse, curiosidade a respeito das histórias. Então, é muito interessante quando a senhora fala sobre a voz influenciar na relação das pessoas com a literatura. Porque me lembra muito das vezes que a minha mãe lia gibis para mim, quando eu tinha 5, 6 anos. E aí depois, já alfabetizada, eu volto nesses gibis e continuo isso através do incentivo dela, mas principalmente por ter essas lembranças. Então, ainda que você tinha uma mãe que contava histórias, mas tem gente que tem pais e mães que contam causos, que são histórias também. Aquelas histórias de assombração, histórias até de violência, mas são narrativas. Eu tinha, quando criança, isso no final da década de 60, começo da década de 70, uns disquinhos que meus pais compravam que contavam historinhas. E a gente, nossa, aqueles disquinhos, assim, não sei como eles não furaram, de tanto eu e meu irmão ouvirmos. Então, quer dizer, também, e eu lembro que o Marcel me falou, que o professor Flávio trabalhou com o texto do Benjamin, a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica. Vejam, eu estou falando dos disquinhos lá da década de 70. Hoje, com as crianças, é lógico, também é uma determinada faixa da população que tem acesso. As crianças têm acesso a imagens no computador, de historinhas que são aparecem as imagens, ouvem-se as coisas. Então, veja, a grande questão não é como se reproduz, é que a história continue sendo contada, ou as histórias sendo narradas, contadas, de modo que elas cheguem ao receptor, e de um modo que seja inteligível, apreensível por ele, tá? Porque o Benjamin, quando ele... Estou partindo do pressuposto que todos vocês devem ter lido esse texto, já que foram alunos do Flávio, tá? O Benjamin, ele não está falando mal necessariamente da questão do Walt Disney e os seus desenhos. Não, ele está dizendo que isso é legal, porque isso dá acesso a muito mais pessoas, a narrativas das mais variadas ordens, do que, por exemplo, um texto que era só escrito. Então, o Benjamin acha isso legal, é cultura de massa, mas aí ele também vai fazer como esse tipo de cultura vai ser trabalhada com o sujeito. Quem também tem a ganhar com a manipulação desse tipo de cultura. Então, vejam, essa dialética é utilizada pelo Benjamin para mostrar, isso é legal por um aspecto, porém, nós temos que tomar cuidado.
Nesse sentido que eu falo que eu sou benjaminina, eu não sou contra, por exemplo, que grandes clássicos da literatura universal, por exemplo, sejam transformados em quadrinhos. Eu acho muito legal. Mas nós, professores, temos que ler com muito cuidado os quadrinhos para não transformarmos aquilo numa cultura do resto do chão na hora de trabalharmos com os nossos alunos. Não reduzirmos determinadas narrativas que fazem parte, vamos dizer assim, do patrimônio universal literário só naquele lugar do quadrinho, tá? Então, nós somos, antes de tudo, os sujeitos críticos. Nós só podemos formar alguém que é crítico se nós somos críticos. Se a gente não for, gente, não vai dar certo, tá? Então por isso eu estou fazendo esse papel, que, veja, comecei com o texto do Paulo Freire, cheguei ao Derrida, e a gente está discutindo aqui o que é literatura, como trabalhar com a literatura, o que eu preciso saber, o que eu preciso estudar para chegar a ter porque eu preciso saber das coisas para poder selecionar e adequar. Se eu não tiver um conhecimento, eu como professor, o amplo das situações, como que eu posso fazer adequações e selecionar coisas se eu sou um sujeito restrito? É preciso estudar. Por isso que eu falo, para ser professor você tem que ser pesquisador também. Eu queria, Rosana... Pois não. Eu queria fazer, acho que 2 comentários sobre o texto do Derrida que você traz, e depois fazer um pouquinho de um comentário sobre o que você de uma das suas falas. Posso? Pode, à vontade. Você falou assim, sobre quando você trouxe o texto do Derrida, você falou sobre o sujeito, né, e o outro. Aí eu estava lendo um texto do Alfredo Bose, que está num livro dele chamado Entre a Literatura e a História. Ele tem um texto lá, que é o último, que ele fala sobre o erro de Narciso, segundo Luiz Lavelle. E aí, no finalzinho do texto, ele diz algo que eu acho que pode dialogar de alguma forma com o que você falou sobre o eu e o outro, né? E aí ele diz assim, a consciência não é o outro do ser, não é a negação do ser, mas dele participa e com ele se relaciona dinamicamente. Nessa relação, o sujeito não está para sempre constituído. A sua presença junto ao ser não é estática. Vive as possibilidades todas propiciadas pela sua inerência ao ser, que, por sua vez, tampouco está fixado e imobilizado em si. O ser é ato eternamente presente e infinitamente atuante, que foi o que você falou também sobre o tempo presente, que é esse o tempo que nós estamos, né? E aí depois ele diz assim, a consciência deve estar atenta, o que é fundamental, mas não suficiente. É necessário que o seu querer seja puro, desapegado de toda cobiça e de todo amor próprio. Diferentemente de Narciso, o sujeito deve querer conhecer a si mesmo, enquanto inerente e partícipe da riqueza infinita do ser e, sobretudo, deve procurar conhecer o mundo e os outros, condição prévia para que conheça perfeitamente a si mesmo. E quando você fala sobre o eu, né, o sujeito, e que também é o sujeito que o Paulo Freire coloca, que também é um exercício que ele faz a partir da autobiografia dele, né, de conhecer a si mesmo, a partir também do conhecimento do outro, que eu só posso conhecer a mim mesmo quando eu conheço o outro, né, quando eu conheço ao outro, compreender esse outro, quem que é esse outro, que talvez aquilo também a literatura propõe, né, o conhecimento de si próprio e também do mundo, do outro, né, desse sujeito que não é só nosso. Então, ele faz esse comentário que eu achei pertinente para dialogar de alguma forma, não sei, eu acho que tem alguma relação, não sei como, muito bem, mas acho que sim. E aí, porque dá para pensar essa questão do eu em relação ao público, ao coletivo, a esse outro. E o que você falou também sobre a pegada literária e biográfica. Outra vez você me recomendou um texto que chama Intérpretes do Brasil. Sim. E ali tem Clássicos, Rebeldes e Renegados. Ele tem vários textos sobre alguns autores. E aí tem um lá sobre o Paulo Freire, da Ângela Antunes. Isso. E aí, se você me permite, eu vou fazer uma pequena leitura de um dos trechos do texto da Ângela, que ela fala sobre o Paulo Freire, tá? O nome do artigo é Paulo Freire. Então, são vários ensaios, e cada ensaio leva o nome de um intelectual brasileiro. Neste caso, eu vou ler o texto da Ângela, escrito sobre Paulo Freire. E ela diz assim, para a gente pensar a questão do que você falou, desse resgate de si, que
que o Paulo Freire faz, né, que é quase uma construção biográfica de si mesmo. Ela diz assim, de certo modo, toda a sua obra é autobiográfica. Com o estilo característico de redigir, apresentava em seus livros não só seu pensamento sobre educação, mas também as reflexões sobre a sua própria forma de estar sendo no mundo e sobre sua aprendizagem ao longo da vida. Para Freire, refletir sobre educação era refletir sobre o ser humano e educar era promover a capacidade de interpretar o mundo e agir para transformá-lo. Ele se colocava como objeto de estudo e refletia sobre sua própria prática, partilhando com o leitor esse movimento de ação, reflexão, ação pessoal. Desde seus primeiros escritos como intelectual, professor e pesquisador, ele destaca a importância de nos percebermos como seres em construção, ou seja, como sujeitos que estão ao todo tempo pensando a si mesmo e em relação com o outro, e como que essa relação com o outro permite a nós nos construirmos a nós mesmos. Aí um outro fragmento, ele diz assim, e aí já é uma citação que ela faz de um texto dele, né, que já são as palavras dele. Na verdade, não me é possível separar o que há em mim de profissional do que venho sendo como homem, menino cedo desafiado pelas injustiças sociais, como cedo tornando-se de raiva contra preconceitos raciais e de classe, a que juntaria mais tarde outra raiva, a raiva dos preconceitos em torno do sexo e da mulher. Como não perceber, por exemplo, que de minha formação profissional faz parte bom tempo de minha adolescência em Jaboatão, perto do Recife, em que não apenas joguei futebol com meninos de córregos e de morros, mas também com eles aprendi o que significava comer pouco ou comer nada. Algumas opções radicais, jamais sectárias, que me movem hoje como educador, portanto, como político, entendendo a educação como um ato político, começaram a se gestar naquele tempo distante. A pedagogia do oprimido, escrita tanto tempo depois daquelas partidas de futebol, tem que ver com o aprendizado jamais interrompido que comecei a fazer naquela época, o da necessidade de transformação, da reinvenção do mundo em favor das classes oprimidas. Aí, em um outro trecho, ela diz assim, já é o fim da citação, as pesquisas, os estudos teóricos que fiz com efetiva colaboração, é uma citação em que ele vai falando, né? Em colaboração de Elza, minha primeira mulher naqueles 10 anos, viabilizaram o que veio a se chamar método Paulo Freire. No fundo, muito mais uma compreensão dialética da educação do que o método de alfabetização. Ou seja, a gente não está falando só de alfabetização, mas do que o próprio Paulo Freire coloca como uma dialética do ensino, uma dialética da educação. E aí eu lembrei desse texto, eu achei que podia trazer ele para a aula de alguma forma para a gente discutir sobre as perspectivas do Paulo Freire. Sim, essa perspectiva do que esse outro, o que esse outro tem, ele tem muito de mim mesmo, porque o outro, essa coisa do outro, parece que ele está sempre fora de mim, mas esse outro, eu acabo incorporando nele muito daquilo que ou eu trago comigo, ou que eu trago, mas não tenho plena consciência de trazer, então eu acabo introjetando nesse outro. Então eu vou, e essa imagem do outro vai sendo sempre reconstruída, e a imagem de mim mesmo vai sendo reconstruída constantemente. Então a gente acaba percebendo que o processo, vamos dizer assim, o tal do método Paulo Freire, é um método que se constrói cotidianamente. É um método que se constrói na prática e no conhecimento, no trato, não somente do texto escrito, mas também no conhecimento desse sujeito que vive comigo. A história do jogo de futebol, né, das partidas de futebol, nós em sala de aula, quem são esses sujeitos que convivem conosco em sala de aula? O que eles fazem, o que eles sabem, como isso é proveitoso para o meu, para o fazimento do meu conhecimento e para o fazimento daquele conhecimento compartilhado. A minha questão hoje, não só o Raul, mas os alunos todos, é que parece que as pessoas são muito informadas, e por vezes mal informadas,
mas não conseguem, a partir dessas informações, construir conhecimento, tá? Não conseguem construir situações que a informação que chega até as pessoas, que chega até mim, eu falo as pessoas como se eu não estivesse entre as pessoas, elas parecem tão robustas, parecem tão verdadeiras, parecem tão fortes, que por vezes o sujeito não quer dialogar sobre isso que ele está tendo como informação. Se constrói uma aura de verdade em torno dessas informações, e o conhecimento, ele é sempre duvidoso. O conhecimento sempre é passível de refacção, é sempre passível de uma compreensão outra, coisas que talvez não, que a informação não é. Nós vivemos nesse universo informacional. Isso para mim é problemático, eu tenho problema com isso, tá? Eu sempre quis pensar mais sobre isso, mas como eu não vou ficar atrás dessas informações todas, eu fico pensando na linguagem, o estatuto da linguagem, nessa intermediação, nesse refazer e fazer de situações de contato e de compartilhamento. Tá? Vejam, um texto do Paulo Freire, depois eu chego a Derrida, nós discutimos aqui uma questão. Isso também me incomoda, vocês devem perceber desde a aula anterior. Eu estou falando de literatura para pessoas que, a prioristicamente, serão professores. Alguns de vocês podem não gostar da ideia ou não achar que vão ser isso, mas eu tenho que lidar com isso cotidianamente como professora de literatura. Tá? Eu tenho que fazer com que vocês pensem, olha, um dia eu vou estar na sala de aula, o que eu vou fazer com o texto literário? Eu tenho que pensar isso com vocês. E vocês têm que pensar isso. Aí fala assim, professora, eu não quero dar aula. Tudo bem, isso não é uma questão minha, é uma questão sua. Mas eu tenho que fazer com que você pense, que você põe o pé no chão e pense, estou aqui num curso de licenciatura. O que eu vou fazer com isso? Tá? Essa é uma questão que me toca. Houve uma época em que não me preocupava muito com isso. Hoje eu já me preocupo mais com isso. Né? A gente amadurece e pensa nisso. Né? Então, agora, eu vou voltar ao texto do Paulo Freire, tá? Talvez eu não consiga terminar, vocês vão perceber, eu planejo uma coisa, mas uma coisa leva a outra, tá? Então, eu penso que discutimos bastante a questão do re. O que significa re, né? Dentro dessa proposição, não só do Paulo Freire, mas os usos que nós fazemos na área dos estudos de linguagem. Eu vou falar de um modo geral, para não ficar só restrita ou para pegar só a literatura, tá? É interessante também, ao momento, da página 11 para a página 12, agora estou no texto do Paulo Freire, em que ele vai testemunhar, eu me lembro que eu disse na aula anterior também para vocês, é um texto em que o Paulo Freire testemunha as suas experiências, tá? Quando ele foi professor de língua portuguesa, ele escreveu o seguinte: a regência verbal, a sintaxe de concordância, o problema da crase, o sinolitismo pronominal, nada disso era reduzido por mim a tabletes de conhecimento que devessem ser engolidos pelos estudantes. Tudo isso, pelo contrário, era proposto à curiosidade dos alunos de maneira dinâmica e viva, no corpo mesmo de textos, ora de autores que estudávamos, ora deles próprios, como objetos a serem desvelados e não como algo parado, cujo perfil eu descrevesse. Então, veja, o estudo, aqui ele já está tratando de uma outra questão que nós temos, da gramática normativa, o estudo da gramática normativa. Eu não sei se vocês tiverem acesso, minha mãe foi professora, tá? Então ela tem esses livros. Nas décadas de 50 e 60, quando ela estudou, tá? No ensino que hoje é o fundamental e o médio, e depois, mesmo na universidade, não havia textos, manuais como que nós temos hoje, que você tem o texto literário, em que se falava dos escritores, em que se fazia aquela historiografia, eu não vou discutir isso, mas que eu tenho algumas restrições,
Os textos, a literatura nas décadas de 50 e 60, nos livros didáticos no Brasil, eram textos que serviam de pretextos para o ensino de gramática normativa, tá? O aluno não sabia quem era aquele escritor, não sabia qual era a importância dele dentro da historiografia, da cultura, dentro do cenário contextual do Brasil, tá? Então, vejam, o estudo de literatura como disciplina no Brasil é relativamente novo. Então, o que o Paulo Freire fazia? Ele não somente demandava a gramática normativa daí, mas ele deveria, ele não se estende muito nisso, tá? Mas ele também fazia um estudo compreensivo desses textos, aproximando dos alunos. E ele faz uma coisa que me chama muita atenção, tá? Eu já falei para vocês, eu trabalhei muito pouco no ensino médio, no ensino fundamental, antes de vir para a universidade. Foram só 3 anos no estado de São Paulo, tá? Mas eu trabalhei numa escola, era uma escola particular, em que nós, todas as semanas, trabalhávamos com redação. Nós, professores de língua portuguesa, havia eu e mais outra colega, nós trabalhávamos com produção textual a partir de pesquisas feitas pelos próprios alunos e com temas que eram candentes naquele momento. Depois de corrigida a redação, inclusive havia um modelo com... Era uma coisa muito bem feita. Infelizmente, eu não guardei nada disso para mostrar para vocês. Tá? E nós discutíamos na aula seguinte com os alunos, era um trabalho muito grande também, porque você tinha que corrigir mais de 100 redações de uma semana para outra, mas valia a pena. Nós mostrávamos para os alunos os problemas que o texto tinha, e não eram só problemas de ordem da gramática normativa, eram problemas de continuidade, eram problemas de, vamos dizer assim, coesão e coerência. Então, os alunos, eu não ia para lá mostrar, olha, veja esse texto, esse cara aqui tirou 10, tá? Porque o cara que tirou 10, ele já sabe mais ou menos o que ele está fazendo. Mas o sujeito, eu preciso demonstrar, e nós recolhíamos os problemas mais que ocorriam com mais frequência. E os alunos iam melhorando a sua performance. Essa é uma coisa que também me incomoda. Nós temos aqui no estado e no Brasil, temos o Enem, por exemplo. Muito se divulga as redações nota 10 do Enem. Por que não se divulgam também, não as redações que não foram bem feitas, mas os problemas recorrentes nos textos e como esses problemas podem ser sanados de modo a esses sujeitos que incorrem frequentemente nesses problemas podem ser resolvidos. A gente vive num lugar, e desde há muito, não é, em que sempre se coloca o holofote naquele sujeito que tirou 10, que foi muito bem, e aqueles outros, que são a maioria, que cometem, que têm problemas parecidos, aquilo não se dá a devida atenção. Aquele sujeito vai ficando ao largo. Tá? Então, talvez o Paulo Freire também, quando ele fala assim, olha, estudávamos autores ou textos dos próprios alunos. O texto que o próprio aluno escreve, ele tem que ser matéria de discussão, tá? Mas eu também sou contra aquelas... Eu fazia redação assim, tipo, voltava das férias, minhas férias. Aí você falava assim, cara, eu fiquei em casa nas minhas férias, o que eu vou escrever? Era um exercício imaginativo feroz, né? Fiquei em casa dormindo, ninguém escrevia isso, né? Aí... Fazer redação minha pandemia. Isso, essa sua pandemia, nossa pandemia. Vejam, eu estou aqui fazendo a chacota, mas é um tema que a gente tem que... Como que essas aulas vulgarmente chamadas de produção textual também servem para fazer com que o aluno ingresse no universo da leitura. E se perceba, por exemplo, que alguns problemas eles estão disseminados nos vários textos e que contar uma história é o que os alunos melhor sabem fazer. Porque o texto dissertativo, argumentativo, eu fico meio cansada dele, porque a gente escreve artigo, eu acho que vai ter tanto tempo para a gente pensar nisso, afora outros. Quando passarem no vestibular, nunca mais vou escrever nada na vida, né? Ou então vou escrever com aqueles garranchos de médico, né?
Então, você fica pensando nisso como professor aí da área de letras, você fica se indagando. O Paulo Freire fazia isso, por que eu também não posso fazer isso? Tá? Então, eu estou só dizendo uma experiência que eu tive lá nos idos da década de 90, em que a escola em que eu trabalhei era assim que nós... E os alunos melhoravam, tá? Eles, Mas continua, eu estou dando aulas ainda, Rosana, e no ensino médio, e continua assim, tá? Não mudou muita coisa, não. Então, mas ele era tão inovador na década de 90, né? Os alunos, eles conseguem escrever muito mais. Uma ficção, por exemplo, escrever sobre si, uma biografia, um mini conto, ser um conto, alguma coisa assim, do que dizer um texto dissertativo, argumentativo. Ele já fala, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Então, veja, o texto narrativo, a narratividade, essa possibilidade de contar alguma coisa. E nesse contar alguma coisa, como você retomou o Paulo Freire como um dos intérpretes do país, o texto dele é um texto que conta a história dele. Todos os textos do Paulo Freire contam a história dele, mas, ao mesmo tempo, eles trazem o argumento necessário em prol de uma determinada metodologia, em prol de um determinado caminho, para que o sujeito seja educado, para que ele seja um sujeito crítico. Vejam, tá? Essa é uma compreensão, é uma abertura para uma compreensão muito maior do próprio sujeito. Esse outro sujeito a quem ele se dirige. Tá? Então, isso me incomoda até hoje, mas não consegui resolver. Professora. Pois não, Tuane, bom dia. Isso. Pois não. É porque eu fiquei pensando, então, que toda narrativa, até mesmo histórica, começa, então, com uma narrativa ficcional, né? Porque se a gente para analisar, por exemplo, até mesmo a tribo mais primitiva de índios que a gente possa encontrar, a gente vai perceber que não tem física, não tem matemática, não tem astronáutica, não tem computador, mas tem ali a poesia épica, por exemplo, né? Sim. Tem esse texto épico que se você está tomando, eu penso que você está tomando a noção de épico clássico, né, como aquela narrativa em que os grandes empreendimentos, a mentalidade, o imaginário de determinado povo, de determinada nação esteja em curso. As tribos ágrafas, que não têm escrita e grafia, elas têm grandes poemas épicos, muitos deles já desaparecidos porque não houve quem os registrasse, seja porque não havia contato, seja porque não havia interesse, e seja porque esses povos, quando o colonizador europeu chega à América, por exemplo, não tem interesse em, vamos dizer assim, em ter para ser esse competidor. Então, as formas narrativas literárias, Tuane, elas já existem antes da escrita. Elas existem na voz desses sujeitos, na fala desses sujeitos, na sua manifestação oral. Isso está em curso ainda, tá? A questão é que a escrita, a criação da escrita propicia o quê? Propicia o registro, que propicia o quê? Vamos dizer assim, essa possibilidade de quem vier mais adiante conheça e reconheça essas formas, tá? Agora, cabe a nós, professores, fazer vamos dizer assim, apresentar isso para o nosso alunato, que muitas das vezes não sabe isso, tá? Ou porque eu lembrei na época do ex-presidente João Goulart, né, quando foi derrubado, que começou a surgir uma série de obras de ficção, romance, Quarup, A Hora dos Dominantes, que se retratava desse quesito histórico, né? Sim, você tem a história da literatura, a história dos textos literários no Brasil ainda que mais das vezes, ou muitas vezes, não seja explícito, é a história da violência que se abateu sobre este lugar chamado Brasil desde que ele foi achado, vamos dizer assim, porque ele não foi descoberto, que ele foi achado, que ele foi inventado pelos europeus, pelos portugueses. Então, é uma história de violência. E, especialmente nesse momento, na virada da década de 50 para 60, em que você tem o Jango,
assumindo a presidência no lugar do Jânio Quadros, tá? Você tem uma aproximação desses sujeitos, trabalhadores, operários, populações indígenas e coisa que o valha, e esses sujeitos começam a, vamos dizer assim, explicitar essas violências que estavam sempre sendo soterradas, ou, então, vamos dizer assim, aparecendo sutilmente. Pois não, Marcelo? Tem um texto absurdamente recente e pertinente, que é o Torto Arado, né, do escritor Itamar Vieira Júnior. O livro está aí sendo bem falado, tá? Eu tive a oportunidade de lê-lo. Ele fala também sobre isso, o Brasil dos 50 aos 60, onde um povo o Itamar chama assim, fora do livro, né, de Brasil profundo, né, aquela coisa assim, e eles têm, assim, a tomada de consciência de que eles querem mais, que eles são mais. E ele conta isso de uma maneira, assim, que brinca com a narrativa, brinca com as questões religiosas. É excelente, assim. Tem um trigger, não sei como, um gatilho no terceiro arco que fala sobre isso, sobre o progresso. Assim, a narrativa temporal, você não percebe muito bem ela, quando de repente ele fala alguma coisa que joga para cima, assim. Aí você fala, então é nessa época, então estava acontecendo tal coisa, tal. E é bem nisso aí que a senhora falou, professora. É um período... Claro, ele escreveu hoje em dia, mas ele retrata até como a literatura era feita naquela época, botando esses elementos libertatórios. Acho que inventei uma palavra agora. É interessante, a gente está lidando com literatura portuguesa, né? Lógico, eu estou dando mais exemplos da brasileira para nós nos reaproximarmos. Mas vocês lerem e conhecerem, por exemplo, o romancista Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro é muito conhecido como sociólogo, como criador da ONB, como senador e coisa que o valha. Mas ele foi um dos caras que leu esse Brasil profundo. Não, Maíra, em Omulo, tá? São romances. O Darcy Ribeiro, nesse aspecto, ele precisa ser melhor estudado. Tá? O Darcy Ribeiro, romancista, e que acaba escrevendo durante esse período a que um escritor contemporâneo como o Itamar faz referência. Então, se você pegar o Itamar e o Darcy e cruzar, você vai ver que o Itamar está se referindo, de alguma maneira, à obra de um Darcy Ribeiro, tá? Ou a obra, como a Tuane disse, de um Antônio Calado, com Carupe, tá? Então, mas é porque eu oriento uma tese sobre o Darcy Ribeiro e os seus romances, então esse Brasil profundo está todo posto na obra do romancista, do literato Darcy Ribeiro. E é uma história, é a representação da violência. Outro cara também que eu tenho lido bastante ultimamente é o Hernani Donato, autor do Selva Trágica, que é um texto que tem como pano de fundo o espaço, né, Raul? Você que trabalha com espaço também. Aqui, essa região do sul do então Mato Grosso do Sul, e o Chão Bruto, que é um texto que vai tratar da ocupação do oeste paulista. E aí, hoje nós conhecemos os movimentos dos sem terras e coisa que o valha. Se a gente lê o Chão Bruto, a gente consegue aprender como se dão essas disputas por terra que eclodirão na década de 80, 90, nesse oeste paulista, vizinho aqui do sul do Mato Grosso. A literatura nos mostra mais isso do que a história, ou do que outro texto qualquer. Tá? Então, veja a importância desse texto. Eu queria fazer só um comentário, Rosana, para dialogar com o que você falou sobre a violência. Na página 13 do texto do Paulo Freire, ele vai dizer assim, refiro-me, na segundo parágrafo, na metade do segundo parágrafo, refiro-me aqui à leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra, e a leitura dessa implica a continuidade da leitura daquele. Na proposta que me referi acima, este movimento do mundo à palavra e da palavra ao mundo está sempre presente. Movimento em que a palavra dita flui do mundo mesmo através da leitura que dele fazemos. De alguma maneira, porém, podemos ir mais longe
e dizer que a leitura da palavra não é apenas precedida pela leitura do mundo, mas por uma certa forma de escrevê-lo ou de reescrevê-lo. Quer dizer, de transformá-lo através da nossa prática consciente. E aí eu fiquei pensando nessa questão de ler o mundo e transformá-lo, e eu anotei algo assim, é que como ler o mundo e transformá-lo requer uma concepção crítica da realidade, Sim. né? E como os textos, eles podem contribuir, principalmente no caso do Paulo Freire, para um processo de formação de uma consciência ética da não violência. E aí eu li um texto também do livro que eu falei, do Alfredo Bose, entre a literatura e a história, que ele tem um texto sobre a não violência. E aí eu fiz um link, porque ele vai dizer assim, não violência é não a violência. Aqui a ênfase dá-se à proposta ética de resistir às mil formas de opressão econômica, social e ideológica, que se resume na conhecida palavra injustiça, que foi o que você falou anteriormente. Aí eu fiquei pensando como essa leitura de mundo também traz a perspectiva da transformação do mundo, né? E essa transformação do mundo ela só pode vir a partir de uma perspectiva de uma leitura crítica da realidade. E ler criticamente a realidade é reconhecer os modos de violência que foram colocados nessa invenção no Brasil, né? E que eu acho que é o que o Paulo Freire faz, trazer também, a partir do seu repertório, mostrar essa cultura da violência, como a educação pode favorecer práticas outras de não violência. Acho que é um pouco por aí. São práticas outras de não violência e também o reconhecimento da violência. Porque para eu desenvolver práticas de não violência, eu tenho que reconhecer que houve violência. Porque, por exemplo, no Brasil, aquela fala que ainda se faz, no Brasil não há preconceito racial. No Brasil, blá, blá, blá. Enquanto houver esse tipo de fala, enquanto houver gente dando aso a esse tipo de fala, não vai se admitir a violência, portanto, se não há violência, por que eu vou falar contra a violência? Então, vejam que, discursivamente, vivemos num estado que não admite, que não quer discutir, porque diz que não houve, que diz que não há, tá? Não houve nem há. Se não há, vejam, é uma questão de argumentação até mesmo jurídica. Por que existem leis? Existem leis porque algum privilégio, algum direito de alguém foi burlado, esse alguém reclamou, e aí se legislou a partir da reclamação. A lei existe a partir da demanda. Quando não é demandado, por que eu vou fazer alguma coisa? Você viu? Percebe o meu raciocínio, Raul? Vocês todos percebem? Enquanto a gente não... A literatura no Brasil não toca nessas questões. Houve um momento em que não tocou mesmo, então tocava de modo sutil. Mas desde algum tempo a literatura no Brasil toca nesse ponto. A literatura portuguesa toca nas violências coloniais perpetradas pelos portugueses, vamos dizer assim, nos antigamente e até hoje. Então, a partir do momento em que se toca na questão, aí nós vamos poder... Não, então, já que se reconhece, então eu vou trabalhar com isso. Agora, enquanto não se reconhecer... você está falando, mas ninguém reclama disso. Esse Brasil é o país do... veja, interpretamos frases. O brasileiro é o homem cordial. Eu quero saber quantas pessoas leram o texto do Sérgio Buarque de Holanda para saber o que é o homem cordial. Então, virou uma frase, né? Um chavão. Brasil é o país dos homens cordiais, é o país do carnaval, aquelas coisas que vocês conhecem, né? Agora, esse ano, nem carnaval teve. Portanto, não somos mais o Brasil do carnaval. Talvez possamos começar a discutir algumas questões a partir do momento em que não houve carnaval. Não, aqui eu estou sendo irônica mesmo, mas a ironia é um modo de você tratar as coisas seriamente, tá? A partir do momento que esse não é mais o país do carnaval, somos o país do quê? Do não carnaval. Do não carnaval. E o que significa não carnavalizar alguma coisa? É tentar tratar seriamente determinadas questões. Tá? Então, isso é muito sério.
E tudo, é isso que eu estou tentando chegar, eu vou finalizar porque eu tenho aula depois. É uma questão de linguagem, gente. É uma questão discursiva que está sendo posta e que demonstrações disso são forjadas, são criadas para colar num determinado discurso. E nós precisamos, então, seja pela literatura ou por qualquer outra via, fazer com que esse nosso alunato e nós mesmos repensemos esses ditos, essas expressões, tipo, Brasil é o país do futuro. Sabe quando o futuro acontece? No presente. É por isso que a gente está desse jeito. Porque o que é o futuro? O futuro, se eu for pensar em tempo, ele não existe. Não existe. Futuro não é um tempo que não existe, tá? Existe o presente, nós lemos aqui no Derrida. Tá? Então, se o futuro não existe, o país do futuro também não existe. Veja, eu posso estar fazendo um exercício sofismático, e estou também, tá? Mas esses exercícios fazem com que nós pensemos nas coisas que falamos, ouvimos e, por vezes, concordamos com elas. Tá? Então, o óbvio. A gente precisa discutir as obviedades, porque as obviedades, elas nos levam a erros, nos levam a problemas de várias ordens, inclusive de ordem ética, tá? Especialmente hoje. Tá? Bom, eu vou parar por aqui, ainda não terminamos... Parece que atualmente não é tão óbvio assim, né? Mas eu vou parar por aqui. Na aula seguinte, eu vou terminar o texto do Paulo Freire, eu prometo para vocês, e aí vou ingressar. Não tem um texto específico para a aula que vem, tá, gente? Eu vou fazer uma introdução à história da literatura portuguesa, por isso que eu intitulei a aula de 800 anos de literatura, que é uma literatura, vamos dizer assim, das mais antigas da Europa, tá? Se não a mais antiga sob registro, e isso tem importância para as nossas aulas, tá? Eu agradeço a atenção de vocês. Essa semana... fala. Prof, no AVA não tem a data da semana que vem, mas vai ter aula semana que vem normal, né? Dia 29. Vai ter. Beleza. Então, beleza. Vai ter, tá? Semana que vem é dia 20. Eu pus dia 22. Eu já falei do dia 22 para o dia 5. Desculpem, tá? Tudo bem. Eu vou colocar. Tem aula, sim. Foi um erro meu, tá? E essa semana não fiquem sambando pela rua, tá, gente? Porque não tem carnaval, né? E é bom não ficar essa semana. Vamos nos cuidar mais ainda, tá bem? Quero todos aqui. Uma pergunta. 800 anos de literatura não é um texto. Não é um texto. Ele é um eu como louca, já saí procurando texto, falei, meu Deus, cadê o texto? Eu também. 800 anos de literatura é um texto do Hélder Macedo, um professor português, escritor. Eu encontrei isso. Só que ele não é publicado no Brasil. Eu tenho, por conta de ter estado o ano passado em Portugal, eu trouxe. Então, é um livro recentíssimo, tá? Então, eu vou fazer uma explanação. Compulsando Hélder Macedo, Massô Moisés, Antônio José Saraiva. Então, quer dizer, eu vou fazer uma leitura, uma exposição para vocês acerca dessa literatura. É um livro, mas eu usei o título do livro para falar disso que nós chamamos de literatura portuguesa, ok? Tá? Então tá, muito obrigada. Tenham todos uma boa semana, uma boa segunda-feira e até a semana que vem. Alguém levantou a mão, né, e fez alguma pergunta. Alguém fez? Carolina Arce, professora, a matéria não aparece para mim no AVA, ela vai aparecer na área das matérias? Desculpe a pergunta. Como assim? A disciplina não está aparecendo no AVA? É isso, Carolina? É porque... Às vezes é o tempo que estão processando ainda, né? Porque está começando agora, não sei. Outra coisa, se você teve acesso ao texto do Paulo Freire, Carolina, você está tendo acesso. Então, é porque, por exemplo, esse texto que eu chamei 800 anos de literatura, tá? O Marcel me chamou a atenção, eu não coloquei o dia 29 lá, tá? Então, talvez não apareça porque eu não ingressei com a data, porque eu estou pondo por data. Então, e outra coisa, acho que a GTIC pediu até o dia 24, tá, no edital, que até o 24 tem que estar tudo regularizado, né? Então, às vezes pode ser isso, Carolina. Às vezes pode ser Sim, pode ser também, Carolina.
que deu uma pendência. Essa questão não é só com você. Eu estou matriculado nessa disciplina e lá também, na minha área do aluno, não aparece no meu rol de disciplina ainda essa disciplina e nenhuma outra que eu também estou matriculado. Então, eu acho que é uma questão da AGETIC mesmo. Eu recebi uma mensagem, porque também, gente, o AVA também funciona para as disciplinas de pós-graduação, tá? E as pós-graduações, por exemplo, o nosso programa vai começar a aula só a semana que vem. Então, eu estou pensando que para eles não ficarem resolvendo picadinho as coisas, eles estão tentando aguardar todo mundo, tá? Mas se houver problemas futuros, não só a Carolina, mas todos vocês, por favor, me avisem, que aí eu converso com a coordenadora do curso, porque ela quem faz todas essas tratativas de ordem administrativa e também da ordem do sistema, ok? Então, anotem, tá? Obrigada. Obrigada, gente. Então, boa semana e até dia 29. E eu vou colocar lá, tá, Marcel? Tá bom, professor. Senão as pessoas pensam, não vai ter aula. Vai sim, tá? Obrigada, gente. Valeu, Obrigada, tchau, Pro. próximo. Tchau, galera. Tchau. Até já, Rosana. Tchau, professora. Até. Até a próxima semana. Até.